Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer as relações, basicamente, entre as máquinas simples e o corpo humano. A gente já viu na aula anterior, que o corpo humano, quando a gente fala de sistema locomotor, vai ser composto aí pelo sistema ósseo, ou seja, o esqueleto, pelo sistema muscular, que são todos os músculos, e as articulações, que permitem aí o movimento, dos ossos. E aí a gente sabe, que esses três sistemas, essas três estruturas juntas, vão estar aí proporcionando movimento ao corpo humano, certo? E a gente também conheceu anteriormente o que são as máquinas simples. A gente conheceu, que as máquinas simples são dispositivos capazes de ampliar as forças aplicadas e auxiliam o ser humano em muitas situações do cotidiano, e são usados principalmente para transmitir movimento, certo? Entre as diversas partes de uma máquina. Então, as máquinas simples têm duas funções básicas. A primeira, proporcionar movimento, certo? E a segunda vai ser ampliar forças, ou seja, a gente vai precisar de menos força para movimentar certas coisas, ok? Essas duas aí são as funções básicas de uma máquina simples. Aí a gente tem aqui quatro principais que a gente conheceu já nas aulas anteriores. A gente conheceu as alavancas, certo? As rampas, que são basicamente aí plano inclinado, rampa, a mesma coisa, certo? A polia, que pode ter fixa ou móvel, e também as engrenagens, que podem ser aí por rodas dentadas e também pode ter o auxílio de corrente para estar aí proporcionando esse movimento. Na aula de hoje, a gente vai focar aqui basicamente nas alavancas, certo? A gente viu, que a alavanca é composta aí basicamente por uma barra feita de material resistente. Esse material pode ser madeira, pode ser metal, certo? E ela pode ser utilizada para erguer o objeto e vai apresentar aí um apoio fixo, certo? Que a gente vai chamar de ponto de apoio. Como é que funciona essa alavanca basicamente? A gente tem esse exemplo aqui, ó, que tem o índio que quer movimentar aquela pedra enorme, que tem um pouco mais da metade do tamanho dele. E aí ele tenta com as próprias mãos, não vai conseguir, então ele tem uma ideia. Apoia essa pedra aqui, que ele vai chamar de ponto de apoio, certo? E essa barra de madeira é o que vai ter aqui como a barra de fato do material resistente. E aí, com esse pedaço de madeira, ele vai aplicar uma força que vai ser ampliada pelo ponto e assim ele vai conseguir rolar essa pedra. E aí vai conseguir movimentar ela e dar ela aí uma utilização, certo? E a gente tem aqui uma estrutura basicamente de como que funciona. A gente tem aqui essa barra, certo? Pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de plástico, depende do que você vai precisar mover. Aqui esse triângulo vai estar representando o nosso ponto de apoio, certo? Aqui nessa ponta vai ser a força que vai ser obtida. Ou seja, para eu erguer alguma coisa, eu vou ter uma força que vai estar sendo obtida. Nessa outra ponta aqui, ó, é a ponta que eu vou aplicar a força. Então, aqui eu vou ter uma força aplicada, certo? Então, a força que eu vou utilizar para movimentar esse objeto vai ser menor, certo? E a obtida vai ser maior, ok? Quando eu falo dessa estrutura toda aqui, eu preciso entender ainda que existem alguns tipos diferentes de alavanca, certo? O primeiro deles a gente vai ter, e aí a gente vai ter para entender o seguinte: essas alavancas elas são diferentes de acordo com o seguinte: as posições que as forças e o ponto fixo vão estar aí tendo na estrutura dessa alavanca. Primeiro tipo, alavanca interfixa. Interfixa quer dizer o quê? O ponto de apoio dessa alavanca ele vai estar situado entre a força potente e a força resistente. Certo? Vamos só identificar aqui o que é a força potente e o que é a força resistente nesses casos. A força potente vai ser a força que a gente vai estar aplicando, certo? Nessa alavanca. Então, a força que eu vou estar colocando ali para movimentar alguma coisa. E a força resistente vai ser a força que vai aparecer aqui, ó, no movimento do objeto que eu quero erguer, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de alavanca interfixa. A gente tem aqui esse triângulozinho verde, vai ser o meu ponto de apoio, então o ponto que vai estar fixo,
certo? Que vai proporcionar o movimento. Aqui a gente vai ter a força que eu vou estar aplicando e a força resistente, ou seja, a força resultante dessa minha força potente. Quando eu falo disso aqui a gente vê basicamente a estrutura de uma gangorra, não é isso? Uma força aqui, outra força aqui e o ponto de apoio. Um exemplo de alavanca desse tipo no nosso dia a dia, a tesoura. A gente pode ver aqui, ó, bem aqui no meio onde tem o eixo, a gente vai ter o ponto fixo, certo? Dessa minha alavanca. Aqui, ó, onde tem esses dois anéis da tesoura, vai ser aqui a minha força potente, ok? E aqui desse outro lado eu vou ter a força resultante, ok? Então a tesoura é um tipo de exemplo aí de alavanca interfixa. Aí a gente vai ter também a alavanca interresistente, certo? Quando a força resistente, ela vai estar situada entre o ponto de apoio e a força potente, certo? Como é que acontece isso? A gente vai ter, ó, o ponto de apoio vai estar aqui, certo? Essa daqui vai ser a minha força resistente, essa pedra que representa o que eu quero erguer, vai ser aí a minha força resistente, certo? E aqui atrás vai ser a minha força potente. A minha força potente aqui é a força que eu vou estar aplicando para movimentar ou para erguer alguma coisa. Exemplo de força potente, a gente tem o carro de mão. A gente tem aqui o peso todo aqui em cima, certo? Sendo depositado aqui nessa caixinha. O meu ponto fixo, o ponto de apoio do carro de mão, vai ser aqui na frente, onde tem o pneu. Então aqui vai ser meu ponto de apoio e essas partes de trás onde tem as alças do carro de mão, vai ser onde está aplicando a minha força, certo? Então estruturas que a gente muitas vezes não conseguiria carregar só com as mãos, a gente consegue com mais facilidade utilizando o carro de mão, ok? Então esse aqui é um exemplo de alavanca interresistente. Agora a gente vai conhecer a alavanca interpotente. Como é essa alavanca? Né? São aquelas onde a força aplicada localiza-se entre o ponto de apoio e a força resistente. Aqui a gente tem um exemplo. A força resistente, né, o objeto que eu quero movimentar, vai estar aqui na ponta, certo? O movimento que eu quero erguer, o objeto. No meio, eu vou estar aplicando a minha força. E na pontinha, eu vou ter o ponto de apoio, certo? O ponto fixo, daquele que vai estar proporcionando o movimento. Então, a gente tem como exemplo uma pinça, certo? A gente tem aquelas pinças de tirar a sobrancelha, por exemplo. A gente tem aqui, ó, na pontinha da pinça, o ponto fixo, o ponto de apoio. No meio dela, eu vou estar aplicando a força. E essa força vai ser resultante aonde? Lá na pontinha dela, certo? Então, aqui, a gente tem claramente um exemplo de alavanca interpotente, certo? Agora a gente vai praticar, antes de continuar aí, rapidinho. Os objetos descritos a seguir, quando em uso, desempenham a função de alavanca, certo? Determine o tipo de alavanca que cada um representa. Então a gente vai dizer aqui, ó, uma tesoura. A gente já viu, aqui nesse mesmo exemplo, qual o tipo de alavanca que uma tesoura era, né? Uma pinça, um carro de mão e, por fim, um pé. A gente tem aqui uma tesoura, certo? Onde tem um ponto de apoio no meio, a força potente em uma ponta e a força resultante na outra ponta. Esse aqui é um exemplo de que tipo de alavanca? Alavanca interfixa, certo? Quando a gente tem aqui a pinça, na alternativa B, qual é a pinça desses três aqui? A gente tem um ponto de apoio na ponta, certo? No meio a força potente e lá no final a força resultante. Que tipo de alavanca é essa? Alavanca interpotente, certo? E a gente tem agora o carrinho de mão. O carro de mão, numa ponta vai estar o ponto de apoio, na outra ponta a gente vai ter a força potente e no meio vai estar apresentada a força resultante. Então eu vou ter aqui uma alavanca interresistente. E na letra D a gente tem aqui como exemplo um pé. Será que um pé, de fato, é possível a gente dizer que é um tipo de alavanca? Vamos começar esse estudo a partir de agora, certo? A gente diz aqui, né, que as alavancas no corpo humano, esses elementos são assim identificados. No nosso corpo humano a gente tem como sistema locomotor os ossos, o músculo e as articulações. E aí, esses três juntos podem formar alavancas no corpo humano. Como que isso é possível? Vamos ver aqui. Os ossos, eles vão estar representando as barras rígidas. Lembra que na alavanca a gente precisa de barras para poder proporcionar aí a elevação de alguma coisa? Nesse caso aqui, os ossos representam essas barras, certo? Nas articulações, a gente vai estar representando aí os eixos de rotação. Porque a alavanca ela é fixa, certo? Mas ela vai estar proporcionando movimento.
ok? Então, a gente vai ter aqui ó, as articulações como ponto fixo, certo? Como eixo de rotação. E os músculos a gente vai ter aí como representante da força aplicada, ou seja, através da contração. Lembra que para movimentar um braço, para movimentar a perna, tem aí a contração desse músculo? Então, quando eu contraio o músculo, eu vou estar aqui tendo uma força aplicada, certo? E a resistência, por fim, vai ser aí a resistência ao movimento do corpo humano e ela pode ser uma força externa, certo? Como a própria massa de segmentos corporais, os pesos aplicados, força da gravidade, entre outros. Ou seja, essa resistência aqui pode, por exemplo, eu vou pegar uma bola, eu vou pegar qualquer coisa pesada com o meu braço, esse objeto pesado que eu estou pegando aí vai ser a resistência, ou seja, vai ser a força resultante, ok? Então a gente vai ver aqui exemplos. O pescoço, certo? Tem aqui o nosso crânio. A gente vai ter esse ponto aqui como o nosso ponto fixo, como o eixo, ok? Esse músculo aqui, ó, por trás da cabeça, esse músculo, a gente vai ter aqui como responsável pela força potente, certo? Porque ele vai estar aí, ó, movimentando. Então, se eu posso vir para trás e eu posso vir para frente, vai estar aí uma força resultante, certo? Então, aqui a gente tem um ponto fixo no meio, de um lado a força potente e do outro lado a força resultante, e a gente vai ter um tipo de alavanca interfixa, certo? Quando a gente fala do nosso pé, o nosso ponto de apoio vai estar aqui, ó, na pontinha, onde estão os dedos, certo? Se a gente tem aqui na ponta, no meio, a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de força resultante. E mais para cá a gente vai ter a força potente, que vai ser aí, ó, caracterizada pelo músculo. Então, se eu tenho o ponto numa ponta, o ponto fixo, na outra ponta, a força potente e no meio a força resistente, eu tenho uma interresistente, certo? E por fim, a gente vai ter o seguinte, no braço, esse movimento de abaixar e levantar o braço, certo? Isso aqui a gente consegue fazer. No meu cotovelo, onde a gente vai ter aqui as articulações, certo? A gente vai ter, ó, o ponto fixo, certo? O eixo de rotação da minha alavanca. Numa ponta, a gente vai ter aqui, ó, a força resultante, ok? E no meio a gente vai ter a força potente. Então a gente vai ter aqui um tipo de alavanca interpotente, ok? Partindo disso, a gente vai voltar para aquele exemplo que a gente viu anteriormente. Lembra que a gente viu que o pé é uma alavanca interresistente. Por quê? Porque tem de um lado, numa ponta, a gente vai ter o ponto... Eita, vamos voltar aqui. A gente vai ter numa ponta o ponto fixo, né, o eixo de rotação, no meio a força resultante e, por fim, na outra ponta a força potente. Então a gente tem aí uma interresistente, ok? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula e bons estudos!